Capítulo 10. Os Três Mendigos. Você que vagou por toda parte pode desvendar o que há em minha mente. Aquele que menos deseja é quem mais consegue, ou consegue mais aquele que mais deseja? W. B. Yeats. Beatriz estava esperando por mim quando saí do provador, com o cabelo um pouco bagunçado. Eu estava usando um dos vestidos de algodão e um chapéu novo que cobria a pior parte dos meus cabelos. Beatriz deixou os sapatos marrons para que eu usasse quando saísse da loja também, me poupando de ter que amarrar as botas de Anne. Ela embrulhou o casaco velho de Anne, o chapéu e as botas, com o restante das compras. Minha aparência estava muito melhor do que quando chegara, mas estava com dor na lateral do corpo e minha cabeça latejava de tanto esforço. Estava feliz que a aventura estivesse quase terminada. Beatriz tagarelava ao meu lado, perguntando sobre minha higiene pessoal. Disse a ela que precisava de um shampoo e de algo para amaciar os cachos. Ela assentiu, como se shampoo fosse um termo conhecido. Preciso de produtos para as minhas regras? Era a palavra mais antiga que eu conhecia para falar sobre menstruação. Mas Beatriz assentiu de novo, claramente entendendo do que eu estava falando. Temos absorventes higiênicos e cintos menstruais em um expositor discreto, com uma caixinha de dinheiro ao lado, para que as mulheres não precisem comprá-los em público. A maioria delas se sente mais confortável assim. Mas vou colocar nas suas compras quando ninguém estiver olhando e acrescentar ao seu total, murmurou ela. Achei melhor não perguntar o que era um cinto menstrual. Eu descobriria. Com as duas coisas mais importantes já abordadas, seguia até o departamento de cosméticos no andar de baixo, vasculhando os produtos empilhados e expostos e apontando alegremente para os nomes que reconhecia: vaselina, sabonete Ivory, creme hidratante Pond's. Beatriz começou a fazer um recibo, escrevendo os itens em uma lista organizada e colocando minhas compras em uma caixa rosa clara, que me lembrou uma caixa de padaria. Ela adicionou um creme Pond's de rápida absorção às minhas aquisições. Esse creme hidratante é para passar a noite e o de rápida absorção de manhã, instruiu. Não vai deixá-la brilhando e funciona bem com o pó. Você precisa de pó? Sacudi os ombros e ela franziu os lábios, estudando minha pele. Bege, branco, rosa ou creme? Perguntou. O que você acha? Me esquivei. Bege, disse ela confiante. Lablage é meu pó facial preferido. É um pouco mais caro, mas compensa. E talvez um rouge, rosa claro. Ela pegou um tubinho de trás do vidro e desrosqueou a tampa de metal. Viu? A cor era forte demais para o meu gosto, mas ela me tranquilizou. Vai ficar muito suave nas suas bochechas e nos seus lábios. Ninguém vai notar que você está usando. E se notarem, não admita. Esse parecia ser o objetivo. Parecer que você não estava usando nenhuma tinta, o que me pareceu bom. Chegou um creme para cílios novo. Usávamos vaselina e cinzas para fazê-los ficar maiores. Bem, não mais. Ela desrosqueou outro potinho, não maior que um protetor labial, e me mostrou o líquido preto lá dentro. Não se parecia com nenhum rímel que eu já tinha visto.
Como se faz para passar? Perguntei. Beatrice se aproximou, pediu para eu ficar parada, passou o dedo indicador na gosma e depois no polegar. Com absoluta confiança, esfregou a ponta dos meus cílios entre a ponta escurecida de seus dedos. Perfeito! Seus cílios já são longos e escuros, você nem precisa. Mas estão mais destacados agora. Ela piscou e jogou o creme no pacote. Acrescentou um shampoo de óleo de coco que jurou que iria deixar meus cabelos luxuosos e um talco para me deixar fresca, além de um pequeno vidro de perfume que não me fez espirrar. Peguei também um tubo de pasta de dente, uma escova de dentes, uma caixinha de fio dental de seda e um conjunto de escova e pente de cabelo. Quando perguntei onde poderia pagar, Beatrice me olhou com estranheza. Já está pago, Anne. O doutor está esperando por você na entrada. Suas compras estão com ele também. Pensei que você só estivesse sendo comedida. Eu gostaria muito de pagar por essas coisas, Beatrice. Insisti. Mas já está feito, Sra. Gallagher, gaguejou ela. Suas compras foram colocadas na conta dele e não quero causar nenhum rebuliço. Eu também não queria causar nenhum rebuliço, mas fiquei constrangida. Respirei fundo para reprimir o sentimento. Estes itens não foram adicionados à nota dele. Peguei a caixa rosa nos braços. Vou pagar pelos meus produtos de higiene pessoal. Insisti. Ela parecia querer discutir, mas assentiu com a cabeça, desviando para a caixa registradora perto da entrada e para o funcionário bigodudo que lá aguardava. Entregou a ele a nota dos meus produtos de higiene. A Sra. Gallagher vai pagar por estes produtos, Sr. Barry. Explicou, tirando a caixa de minhas mãos, para que eu pudesse pegar a grossa bolsinha de dinheiro que o Sr. Kelly havia me dado. O Dr. Smith me mandou colocar as compras da Sra. Gallagher na conta dele, disse Sr. Barry, franzindo a testa. Entendo, mas vou pagar por estes itens, informei com firmeza, franzindo a testa também. O funcionário olhou para mim, depois para a porta e novamente para mim. Segui seu olhar e me deparei com Thomas me observando. A cabeça ligeiramente inclinada, uma mão segurando a de Ewing e a outra no bolso da calça. Podia-se ver a protuberância do pirulito na bochecha de Ewing e o palito que saía de seus lábios franzidos. Quanto é o total, por favor? Perguntei, voltando minha atenção ao funcionário. O homem bufou em desaprovação, mas registrou os itens na caixa registradora, o barulhinho feliz sinalizando cada novo valor. São 10 libras, senhora, ele grunhiu, e eu pensei o que pareciam ser 2 notas de 5 libras do meu dinheiro. Precisaria estudar as notas quando tivesse mais privacidade. Acabamos de embrulhar os outros itens que a senhora comprou, disse o Sr. Barry, pegando meu dinheiro e colocando na caixa registradora. Indicou a pilha de pacotes atrás dele e acenou para um menino que se aproximou e começou a empilhar as caixas nos braços. Pode ir na frente, Sra. Gallagher, disse o Sr. Barry, apontando para a porta. Eu me virei e caminhei em direção a Thomas. Senti-me corada e desconfortável. A mendiga que não tinha vergonha, liderando uma procissão real. Beatrice vinha atrás de mim, carregando meus produtos e 2 caixas de chapéu, enquanto o menino e o Sr. Barry faziam malabarismos com o restante dos pacotes atrás deles. Thomas segurou a porta e indicou com a cabeça o carro estacionado próximo à calçada. Coloque as compras no banco de trás, instruiu.
Mas seu olhar estava voltado para 4 homens que caminhavam rapidamente em direção à loja. Eles usavam uniforme caqui, botas altas, cinto preto e chapéu Glengarry. Os chapéus me lembraram escoceses e gaitas de fole, mas esses homens não estavam carregando gaitas, eles carregavam armas. Você parece uma linda rainha, mãe, gritou Eowyn, alcançando a saia do meu vestido com os dedos grudentos. Peguei sua mão para impedi-lo, ignorando o jeito como sua palma grudou na minha. Thomas começou a nos empurrar para dentro do carro, sem tirar os olhos dos soldados que se aproximavam. Quando o Sr. Barry viu os homens, empurrou os pacotes sobre o banco traseiro e pediu a Beatriz e ao menino que voltassem para a loja. Depois que entrei, Thomas fechou a porta e caminhou rapidamente até a frente do veículo. Com um rápido puxão na manivela, o carro, já aquecido e preparado, ligou. Thomas se posicionou atrás do volante e fechou a porta na mesma hora em que os homens pararam em frente à grande vitrine que exibia as páginas abertas do Irish Times. Com a parte de trás de seus rifles, começaram a bater na enorme vitrine, estilhaçando-a e fazendo o jornal esvoaçar e cair em meio aos cacos. Um soldado se abaixou e colocou fogo nas páginas com um palito de fósforo. As pessoas que estavam do mesmo lado da rua que eles pararam de andar, assistindo ao vandalismo. "O que vocês estão fazendo?" O Sr. Barry empurrou a porta com a boca escancarada e as bochechas vermelhas. "Diga ao Sr. Lyons que ele está fomentando a rebelião e a violência contra a Polícia Real Irlandesa e a Coroa. Da próxima vez que ele exibir o jornal, vamos quebrar todas as vitrines", disse um deles, com sotaque britânico e em voz alta, para que a multidão que se aglomerava do outro lado da rua pudesse ouvir. Com um chute final nas páginas fumegantes, os homens continuaram a descer a rua em direção à Ponte Hyde. Thomas estava petrificado, com as 2 mãos no volante, e o carro roncava impacientemente. Seu maxilar estava cerrado com tanta força que um músculo pulava perto da orelha. As pessoas começaram a atravessar a rua correndo para ver o estrago e comentar entre si, e o Sr. Barry foi providenciar a limpeza. "Thomas", sussurrei. Os olhos de Eowyn estavam arregalados, seu lábio inferior tremendo. O pirulito havia caído de sua boca, ficando esquecido ao lado de seus pés. "Doutor, por que os Tans fazem isso?" perguntou Eowyn, com lágrimas iminentes. Thomas deu tapinha na perna de Eowyn, soltou o afogador e ajustou as alavancas do volante. E nós saímos de perto da loja de departamentos, deixando a destruição para trás. "O que foi aquilo, Thomas?" perguntei. Ele ainda não tinha respondido a Eowyn e sua boca continuava apertada, os olhos sombrios. Havíamos atravessado a Ponte Hyde atrás de 4 policiais e saído de Sligo, de volta a Dromahair. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais Thomas relaxava. Ele suspirou e lançou um olhar rápido na minha direção, antes de fixar novamente o olhar na estrada diante de nós. Henry Lyons envia um motorista a Dublin todos os dias para pegar o jornal. Ele o coloca na vitrine para que as pessoas saibam o que está acontecendo em Dublin. A ação está em Dublin. A batalha por toda a Irlanda está sendo travada em Dublin. E as pessoas querem saber sobre isso. Os Tams e os auxiliares não gostam que ele divulgue o jornal. Os auxiliares? A divisão auxiliar, Anne. Eles são um comando separado da polícia regular.
São ex-oficiais do Exército e da Marinha britânicos que não têm mais nada para fazer agora que a Grande Guerra acabou. O único trabalho deles é esmagar o exército republicano irlandês. Eu me lembrava disso da minha pesquisa. Eles não eram TAMs? Ewing perguntou. Não, rapazinho. Os auxiliares são ainda piores que os TAMs. Você pode reconhecer um auxiliar pelo chapéu e pelo cinturão de arma. Você viu o chapéu deles, não viu, Ewing? Pressionou Thomas. Ewing acenou com a cabeça tão enfaticamente que seus dentes bateram. Fique longe dos auxiliares, Ewing, e dos TAMs. Fique bem longe de todos eles. Então permanecemos em silêncio. Ewing mordia os lábios e tirava a sujeira do pirulito, que havia recuperado do chão, precisando do conforto de volta em sua boca. Vamos lavá-lo quando chegarmos em casa, Ewing, você vai ver. Vai ficar bom de novo. Por que você não mostra para Thomas o seu relógio e conta a história que o Sr. Kelly nos contou? Incitei, tentando distraí-lo, tentando distrair a todos nós. Ewing desenrolou a longa corrente de seu bolso, estendendo o relógio oscilante na frente do rosto de Thomas para se certificar de que ele o visse. O Sr. Kelly me deu, doutor. Ele disse que era do meu pai. Agora é meu e ainda funciona. Thomas ergueu a mão esquerda do volante e pegou o relógio. Surpresa e tristeza retorceram seus lábios. Estava guardado na gaveta do Sr. Kelly. Ele o tinha esquecido completamente até entrarmos na loja, acrescentou Ewing. Os olhos de Thomas encontraram os meus, e tive certeza de que ele já conhecia a história do anel. Fiquei com o relógio do meu pai e minha mãe ficou com o anel dela. Você viu? Ewing deu um tapinha na minha mão. Sim, eu vi. Você vai ter que cuidar muito bem desse relógio. Guarde-o com o botão em um lugar seguro, disse Thomas. Ewing me olhou com uma expressão de culpa. Ele estava com medo de que eu fosse contar ao doutor sua tentativa de vender o tesouro. Observei-o enrugar o nariz de tanto pavor. Ajudei-o a guardar o relógio no bolso, olhando para ele e tentando tranquilizá-lo com um sorriso. Você sabe ler as horas, Ewing? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Então vou ensiná-lo. Assim, você consegue usar o relógio. E quem ensinou você a ler as horas? Perguntou ele. Meu avô, respondi suavemente. Meu rosto deve ter transparecido tristeza, porque o garotinho deu um tapinha em minha bochecha com seus dedos sujos, me confortando. Você tem saudade dele? Não mais, eu disse com a voz estremecida. Por quê? Ele ficou tão chocado quanto eu havia ficado muito tempo antes. Porque ele ainda está comigo, sussurrei, repetindo as palavras que meu avô dissera enquanto me embalava em seus braços. E de repente o mundo mudou e a luz surgiu. E eu me perguntei se meu avô sabia quem eu era o tempo todo. Ajudei Ewing a lavar as mãos e nos arrumamos juntos para o jantar. Eu tinha perdido os grampos do cabelo e os cachos caíam soltos ao redor do rosto e nas costas. Soltei tudo. Umedeci os cabelos e moldei cada cacho o melhor que pude antes de puxá-los, quase todos para trás, em um rabo de cavalo frouxo e prendê-lo com um pedaço de elástico que havia encontrado no baú de Anne. Eu não queria mais nada a não ser cair de cara na cama. Minha lateral gritava, minhas mãos tremiam e eu não tinha apetite, mas, pela primeira vez, sentei-me à mesa com minha família. Bridget se sentou em um silêncio sepulcral durante o jantar, com as costas rígidas. Ela mastigava minúsculas porções de comida,
mal movimentando o maxilar. Seus olhos se arregalaram e se estreitaram em fendas, quando nos viu chegar com os braços cheios de embrulhos, caixas de sapato e de chapéu que foram levados para o meu quarto. Não deu atenção ao relato empolgado de Ewing sobre a vitrine estilhaçada, nem sobre o pirulito que a senhora Geraldine Cummings comprou para ele e os brinquedos maravilhosos que ele tinha visto nas prateleiras. Bridget acomodou o menino ao seu lado na mesa, com Thomas na ponta e eu do lado oposto, na frente de Ewing, deixando um lugar vazio entre mim e Thomas. Era um posicionamento estranho, mas evitava que Bridget me olhasse, e me deixou o mais longe possível de Ewing e Thomas. Eleanor, a irmã mais velha de Maeve, pairava perto da porta da cozinha, aguardando, para o caso de precisarmos de alguma coisa. Sorri para ela e elogiei a comida. Eu não estava com muito apetite, mas o jantar estava delicioso. Não vamos precisar de mais nada, Eleanor. Pode ir para casa. Anne podia tirar a mesa e limpar tudo quando terminarmos, ordenou Bridget. Depois que a garota pediu licença, Thomas olhou para Bridget com as sobrancelhas levantadas. Redistribuindo as tarefas, senhora Gallagher? Perguntou. Ficarei feliz em fazer isso, interrompi. Preciso contribuir. Você está exausta, disse Thomas, e Eleanor vai voltar para casa, preocupada. O caminho todo se fez algo errado e desagradou Bridget, porque ela sempre limpa tudo depois do jantar e leva as sobras para a família. Eu só acho que Anne tem uma grande dívida com você, que deveria começar a pagar o quanto antes. Bridget rebateu, com o rosto vermelho e a voz elevada. Eu mesmo lido com as minhas dívidas e com aqueles que estão em dívida comigo, Bridget, disse Thomas em tom baixo, mas rude. Ela estremeceu e ele suspirou. Primeiro eram 2 mendigos, agora são 3? Lamentou Bridget. É isso que nós somos? Mamãe não é uma mendiga que não tem vergonha, Nana. Não mais. Ela vendeu os brincos dela, agora ela é rica, disse eu incontente. Bridget empurrou a cadeira para trás e se levantou abruptamente. Vamos, Ewing, é hora de tomar banho e dormir. Diga boa noite ao doutor. Ewing protestou, embora seu prato estivesse vazio havia algum tempo. Eu quero que minha mãe me conte sobre o cão de Cullen. Ele tentou persuadir. Hoje não, Ewing, disse Thomas. Foi um longo dia. Vá com sua avó. Boa noite, doutor, disse Ewing triste. Boa noite, mãe. Boa noite, Ewing, disse Thomas. Boa noite, meu doce menino, acrescentei, soprando-lhe um beijo que o fez sorrir. E ele beijou a própria palma e soprou o beijo de volta para mim, como se fosse a primeira vez que fazia algo parecido. Ewing, ordenou Bridget. Ele seguiu a avó para fora da sala com os ombros caídos e a cabeça baixa. Vá para a cama, Anne, ordenou Thomas, depois que o som dos passos dele cessou. Você está quase dormindo em cima da sopa, eu cuido disso. Ignorei-o e me levantei empilhando os pratos. Bridget tem razão, você me acolheu. Sem perguntas, comecei. Sem perguntas? Ele interrompeu. Perguntei várias vezes, se é que você se lembra. Sem exigências, emendei. E quando não estou apavorada, me sinto extremamente grata. Ele se levantou e pegou os pratos. Eu faço o serviço pesado, você pode lavar. Trabalhamos em silêncio. Nenhum de nós se sentindo muito confortável na cozinha.
embora eu suspeitasse de que nossos motivos fossem diferentes. Eu não sabia o lugar de nada, e Thomas não ajudou muito. Perguntei-me se ele já tinha lavado um prato ou preparado uma refeição. Eu estava surpresa com o luxo, uma geladeira enorme, uma pia grande, 2 fornos embutidos, fogão elétrico com 8 bocas e uma despensa que Thomas chamava de uxaria, do tamanho da sala de jantar. O espaço do balcão era vasto, com cada superfície limpa e bem cuidada. Eu já conhecia a casa, e o conforto não era típico de uma residência comum em 1920, especialmente na Irlanda rural. Eu tinha lido no diário de Thomas sobre a riqueza que ele herdara e a responsabilidade que sentia com isso. Recolhi toda a comida dos pratos e coloquei em uma tigela, com medo de jogar fora. Os porcos não comiam os restos? Eu sabia que Thomas tinha porcos, ovelhas, galinhas e cavalos de que os O'Toole cuidavam. Lavei os pratos e os pires empilhando-os uns sobre os outros em uma bacia, mas não fui capaz de encontrar nada que se parecesse com detergente. Thomas limpou a sala de jantar, guardou as sobras na geladeira e colocou o pão e a manteiga na despensa. Limpei as bancadas, admirando as superfícies de madeira pesada e gasta, bem utilizadas por mãos mais hábeis que as minhas. Estava certa de que Bridget desceria para verificar meu trabalho, mas, até que eu tivesse alguma instrução prática, esse era o melhor que eu poderia fazer. Por que você está com medo? Perguntou Thomas em voz baixa, me observando terminar. Fechei a torneira e sequei as mãos, satisfeita por termos limpado o suficiente para manter os ratos longe. Você disse que quando não está apavorada se sente extremamente grata. Por que está apavorada? Ele pressionou. Porque tudo é muito incerto. Bridget tem medo de que você pegue Ewen e vá embora. Por isso ela está se comportando assim, disse Thomas. Eu não vou, eu nunca iria. Para onde eu iria? Gaguejei. Depende. Onde você esteve? Ele indagou. E eu me esquivei da pergunta que ele insistia em me fazer. Eu nunca faria isso com Ewen, com Bridget ou com você. Essa é a casa de Ewen, eu disse. E você é a mãe dele. Eu queria confessar que não era, que não tinha direito sobre ele além de amor, mas não o fiz. Confessar isso seria como cortar meu acesso à única coisa que me importava. Então, confessei a única verdade que podia. Eu o amo tanto, Thomas. Eu sei que você o ama. A única coisa que sei é isso, ele suspirou. Prometo que não vou levar Ewen de Garvad Gleb, afirmei, olhando em seus olhos. Mas pode prometer que você não vai embora? Perguntou Thomas, encontrando a fenda na minha armadura. Não, sussurrei, balançando a cabeça, não posso. Então talvez seja melhor você ir embora, Anne. Se é para ir, que seja agora, antes que mais estragos sejam feitos. Ele não estava bravo ou me acusando. Seus olhos estavam tristes e sua voz suave. Quando as lágrimas me subiram pela garganta e brotaram nos olhos, ele me puxou suavemente e me abraçou, acariciando meus cabelos e dando tapinhas nas minhas costas, como se eu fosse uma criança. Mas eu não relaxei, nem deixei as lágrimas caírem. Meu estômago embrulhou e eu me senti sufocada. Me afastei com medo de que o pânico que arranhava meus calcanhares e escorria pela palma das minhas mãos se libertasse em sua presença. Virei-me e saí da cozinha o mais rápido que pude, segurando os pontos na lateral, focada somente em encontrar a segurança de uma porta fechada. Anne! Espere, chamou Thomas.
Mas uma porta bateu e vozes agitadas de um casal encheram a cozinha. Eles estavam arrumados, mas suas roupas eram um pouco esfarrapadas. Aglomeraram-se ao redor de Thomas, impedindo-o de me perseguir enquanto eu escapava pelo corredor em direção ao quarto. Nossa, Eleanor disse que a senhora Gallagher dispensou ela, doutor. Ela chorou todo o caminho de casa. Estou arrasada. Se tiver algum problema, o senhor vai me contar, não vai, doutor Smith? Disse a mulher, chorando. Você sempre foi tão bom conosco, doutor. Mais que bom, mas se a menina não souber o que ela fez de errado, como vai consertar? Acrescentou o homem. Os O'Toole interpretaram a saída adiantada de Eleanor, exatamente como Thomas dissera que iriam. Pobre Thomas. Devia ser difícil estar sempre certo. Ele estava certo a respeito de tantas coisas. Se eu fosse embora, deveria ir agora. Ele estava certo sobre isso também. Eu só não sabia como. 28 de novembro de 1920. Sentei-me com Mick em Dublin no sábado passado e comemos ovos com bacon em um lugar chamado Café Cairo, na Grafton Street. Mick sempre se comporta como se estivesse em uma competição, enfiando a comida na boca com os olhos grudados no prato, concentrado na tarefa de se reabastecer para poder continuar. Nunca deixa de me surpreender quão livremente ele se move pela cidade. Ele, em geral, usa um terno cinza elegante e chapéu coco. Pedala sua bicicleta com frequência, sorri, acena e conversa com as mesmas pessoas que o estão caçando. Ele se esconde à vista de todos e anda em círculos, literal e figurativamente ao redor de todos. Mas ele estava inquieto no sábado passado, impaciente, e a certa altura empurrou o prato de lado e inclinou-se sobre a mesa na minha direção, até nossos rostos estarem a meros centímetros de distância. Está vendo aqueles cockneys na mesa do fundo, Tommy? Não olhe agora, espere um pouco e deixe o guardanapo cair. Tomei um gole demorado do café preto que estava à minha frente e derrubei meu guardanapo no chão enquanto apoiava a xícara de volta. Ao abaixar para recuperá-lo, percorri com os olhos as mesas ao longo da parede oposta. Soube instantaneamente de quais homens ele falava. Eles usavam terno e gravata, não uniformes. Seus chapéus estavam mais puxados para a direita do que para a esquerda, atraindo seu olhar, enquanto os olhos deles o alertavam para desviar o olhar rapidamente. Não sabia se eram cockneys, mas eram britânicos. Havia 5 em uma mesa e mais alguns em outra. Talvez fosse a maneira como inspecionavam o ambiente, ou como falavam em meio à fumaça de cigarro, mas eles estavam juntos e eram um problema. Não estão todos aí, mas eles vão embora amanhã, disse Mick. Não perguntei o que ele quis dizer. Seus olhos estavam vagos, sua boca voltada para baixo. Quem são eles? Perguntei. São chamados de Gangue do Cairo, porque sempre se encontram aqui. Lloyd George mandou que viessem a Dublin para me pegar. Se você sabe quem são, não é possível que eles saibam quem você é e que você e eu estejamos prestes a ser assassinados? Murmurei perto da borda da xícara. Tive que abaixá-la de novo. Minhas mãos estavam tremendo. Não de medo. Pelo menos não por mim. Por ele. E eu estava bravo com o risco que ele estava correndo. Tive que me despedir deles, disse Mick suavemente, encolhendo os ombros. Seu nervosismo tinha ido embora.
Havia passado para mim. Ele colocou o chapéu e se levantou, contando algumas moedas pelo nosso café da manhã. Nenhum de nós olhou para trás ao sair dali. Na manhã seguinte, nas primeiras horas antes do amanhecer, 14 homens foram mortos a tiros em Dublin. Muitos deles membros da unidade especial enviada para cuidar de Michael Collins e seu esquadrão. À tarde, as forças da coroa estavam em alvoroço. Chocados com o golpe contra seus oficiais, enviaram carros blindados e caminhões militares a Croke Park, onde Dublin estava enfrentando Tipperary em uma partida de futebol. Quando os vendedores de ingressos viram os carros blindados e os caminhões militares, correram para dentro do parque. Os Thames os perseguiram, alegando que eram membros do exército republicano irlandês. Uma vez dentro do estádio, os Black and Tans abriram fogo contra a multidão de espectadores. Pessoas foram pisoteadas, outras baleadas, 60 feridos, 13 mortos. Passei a noite oferecendo meus serviços aos feridos, me sentindo culpado por minha parte no caos, fervendo de raiva por ter chegado a esse ponto e cheio de desejo de que tudo isso acabasse. T.S.